Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a ordem do Alexandre de Moraes para a polícia vigiar o Bolsonaro na casa dele. O que chama atenção nesse caso, olha só, eu nem vou falar muito sobre o absurdo que é isso, tá? Já teve outros comentaristas falando aí, e eu concordo, é um absurdo, não tem lógica nenhuma. O que me chama atenção nessa parada é que o Lindinho mandou e o Alexandre de Moraes obedeceu. O que que tem nessa história, cara? O que que tá de errado nisso? Não faz sentido isso. Era o Randolph Rodrigues, era o Randolph Rodrigues que mandava e o Alexandre de Moraes obedecia. Vocês lembram disso? Foi o Randolph Rodrigues que fez um monte de petição para o STF, pedindo um monte de coisa, e o Alexandre de Moraes obedecia imediatamente. Era o Randolph Rodrigues mandar e o Alexandre de Moraes obedecia assim, ó. Pois não, senhor Randolph Rodrigues, pois não, senhor Gazela. E agora foi o Lindinho. O que houve? Houve uma troca de... A minha curiosidade é essa. É lógico, também vamos falar sobre o absurdo que é essa medida e o fato de que a polícia está querendo fazer a vigilância dentro da casa do Bolsonaro. Um absurdo completo isso, não tem lógica nenhuma. Mas vamos entender esse caso aqui, porque o que eu achei mais curioso nessa história toda é a subserviência do Alexandre de Moraes ao Lindinho, cara. Cara, o que a esquerda tem com desse cara, cara? Qual é o gancho que a esquerda tem do Alexandre de Moraes? Qual é o podre que eles estão usando para sacanear esse cara, bicho? Essa notícia foi sugerida por Eu Era de Direita, Agora Sou Libertário, Sonegation Society e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Moraes deu a ordem, né? Aliás, foi assim, o Lindbergh Farias fez um vídeo aqui dizendo que leva 30 minutos, não, 10 minutos para sair da casa do Bolsonaro e ir até a embaixada dos Estados Unidos e coisa e tal. Olha o absurdo isso, né? Aí tá falando que não, que tem que ter proteção para evitar que o Bolsonaro fuja e coisa e tal. Sendo que, meu amigo, prisão domiciliar não teve nenhuma indicação de que o Bolsonaro tentasse nada. Isso é um absurdo completo. Poder fugir, ele pode fugir, tem um monte de embaixada lá em Brasília. Aliás, Brasília tem embaixada para tudo quanto é lado, né? É a capital federal, né? Tem um monte de embaixada por lá. Aí o cara me faz um vídeo dizendo que Bolsonaro poderia sair da casa dele, chegar na embaixada em 10 minutos, então tem que ter policiais. Bolsonaro nunca fez direção e Bolsonaro não quer fugir. Se Bolsonaro quisesse fugir, ele teve inúmeras oportunidades ao longo do tempo. Aliás, eu digo para vocês, o maior sonho do Alexandre de Moraes e da esquerda brasileira é o Bolsonaro fugir. Porque lembra, todo esse processo do golpe, né, de acusarem ele do golpe, não sei o que lá, uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Essa invenção, essa peça de ficção que foi criada pela Polícia Federal, tudo isso daí, o grande objetivo político é fazer o Bolsonaro perder apoio popular. E a melhor maneira disso acontecer é ele fugir. Se ele fugir, né, o pessoal vai dizer, tá vendo? É culpado. Fugiu, é culpado. Fugiu é porque é culpado. Tem culpa no cartório, né? É lógico que não tem lógica isso, né? Você sabe. Você também foge quando você é perseguido de forma injusta, né? Mas do ponto de vista da imagem política, do uso político dessa coisa toda, isso seria o sonho dourado do Alexandre de Moraes, o sonho dourado da esquerda é que o Bolsonaro fuja. Porque olha só como é que resolve um monte de problemas para eles. Primeiro, eles podem acabar com esse processo todo, porque eles sabem que esse processo está errado, que tem um monte de unidade nisso aí, vai acabar perseguindo eles no futuro. Mas se o Bolsonaro já fugiu, beleza, já está culpado, já foi visto como culpado pela opinião pública, podem colocar dessa forma e pronto, não precisam insistir nessa forma mais violenta de tratar o cara, né? E além disso, se livram do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai poder voltar ao Brasil, porque se ele voltar ao Brasil, aí ele tem prisão e coisa e tal, tentativa de fuga, evidentemente vai para a prisão, não tem o que dizer. Então, ou seja, seria o ideal para a esquerda e para o Alexandre de Moraes que Bolsonaro fugisse. Ele sabe disso, e por isso que ele não vai fugir, né? Fica muito mais complicado para a esquerda. Então, quando o Lindbergh Farias faz o papel do Randolph Rodrigues aqui, porque, de novo, lembra, o mais curioso é isso, que um passou o bastão para o outro, como é que é isso? As fitas comprometedoras do Alexandre de Moraes mudaram de mãos, né? O que está acontecendo nessa história? É isso que eu estou curioso na história. Assim, não, é um absurdo isso, né? Porque ficou uma coisa assim, ó, se você olhar aqui o pedido, olha só, o Lindbergh Farias mandou uma carta para a PGR aqui, ó. Aí a PGR mandou esse pedido para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes decidiu com base nisso aqui. Olha só, tá escrito, tá? O Alexandre de Moraes fez questão de colocar o nome do Lindbergh Farias aqui, ó. Trata-se do inquérito tal, instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar a conduta delitiva, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Em 25/8 de 2025,
Ou seja, ontem, o diretor-geral da Polícia Federal encaminhou aos autos ofício subscrito pelo deputado federal Lindbergh Farias. Olha só, o Alexandre de Moraes fez constar na decisão o nome do Lindbergh Farias, encaminhado àquele órgão, por meio do qual requer esforço urgente e imediato para policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Messias Bolsonaro, bem como manutenção constante de checagem do sistema de monitoramento eletrônico de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele decidiu botar a polícia mesmo para cercar o Bolsonaro lá, né? E, bom, o que você depreende disso daqui? Bom, não tenha dúvida, o Lindbergh Farias é o grande ganhador dessa história, porque o Lindbergh Farias, politicamente, veja, é lógico, ele não vai ganhar voto de bolsonarista, mas ele nunca iria ganhar voto de bolsonarista de qualquer forma. Ele está querendo ganhar voto aqui do pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda não gosta do Bolsonaro, né? Gostou que ele foi lá, botou um negócio ali, o Bolsonaro obedeceu e deu a ordem dele, coisa e tal. Ou seja, isso aqui é uma jogadinha para dar voto para o Lindbergh Faria. Lindbergh Faria, vocês sabem, foi eleito na última eleição, ó, na rebarba da raspagem do fundo do tacho, quase que não foi eleito deputado aqui no Rio de Janeiro, e ganhou porque os votos dele ele não ganhava, né? Mas aquele negócio de puxador de voto no partido, teve outros candidatos que puxaram voto no partido e ele acabou entrando. Então, assim, me entrou, foi assim, os últimos ali no finalzinho. O Lindbergh Faria sabe que ano que vem não ganha mais, né? Então, isso daqui, alguma jogadinha que eles fizeram, talvez seja a mesma coisa do Randolfo Rodrigues, né? Quando o Randolfo Rodrigues fazia umas petições para o STF, não, Alexandre de Moraes, tem que fazer não sei o que lá e coisa e tal. E o Alexandre de Moraes, pois não, senhor Randolfo, vou fazer aqui o que o senhor mandou e coisa e tal, né? É muito engraçado até isso, né? Porque toda a justiça, o pessoal da justiça fala, não, que nós temos que ser independentes, que não podemos baixar a cabeça para ninguém. E um deputado do PT mandou um negócio, pois não, imediatamente, senhor. Vamos fazer agora, neste momento. Ah, mas não tem evidência de nada, Bolsonaro não tentou fugir em momento algum, não deu nenhuma indicação de que tentaria isso. Ah, mas pode ser que ele tente, né? Meu amigo, pode ser que baixe um disco voador no condomínio do Bolsonaro e ele seja abduzido por aliens e fuja, porra. Pode acontecer um monte de coisa. Se a pessoa não tentou fugir, não tentou fazer alguma coisa, isso não quer dizer que ela tem uma ameaça de fazer esse negócio. Isso daqui, evidentemente, do ponto de vista jurídico, é uma idiotice sem tamanho, sem nenhuma lógica, né? Só serve para dar votos para o Lindbergh Farias. Claramente uma medida coisa. E aí, o fato de ser uma medida eleitoreira, uma medida política, e o Alexandre de Moraes entrar na jogada, é o que torna a coisa curiosa. Qual que é a parada nisso daí? Por que ele... Assim, né, porque o Alexandre de Moraes gosta de se dizer que não, que é independente, coisa e tal, a gente sabe que não é, né? Mas ele gosta de dizer independente, não sei o que lá, e pois não, senhor, fazia isso com o Randolfo Rodrigues também, pois não, senhor, imediatamente, vou obedecer agora, né? E agora com o Lindbergh, falei, pois não, Lindbergh, vou obedecer nesse instante, pois não. Aí eu fico pensando, das duas, uma, né? Ou os caras têm alguma coisa contra ele, né? E não dá para descartar, pode ser que na vaza-toga lá que teve lá do hacker de Araraquara tenha descoberto alguma coisa sobre Alexandre de Moraes, muito grave, não sei o que lá, e o pessoal não divulgou nada, não saiu nada. Ó, Xandão, se você falar alguma coisa aqui, se você não obedecer a gente aqui do PT, a gente vai liberar aquela parada, hein? Vai liberar, né? E aí o Alexandre de Moraes meio que ficou cadelinha mansa, né? Cadelinha no cio, prontinha para ser montada. Qualquer um do PT vai lá e monta nela. Pode ser isso, é uma alternativa, né? Ou então tem algum outro acordo ainda mais cabuloso nessa história, que é do tipo, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes quer ser presidente do Brasil e de repente ele tem um acordo com esse pessoal, né? Não, eu te ajudo aqui, você me ajuda depois, eu não sei o que lá. Nesse momento, como o Alexandre de Moraes é o cara que está sancionado pela Lei Magnitsky, pode ser que seja isso, né? Ou seja, a gente sabe que o governo Lula é o único que está disposto a bater com Trump, o resto do pessoal não quer bater com Trump, quer achar um acordo. O Alexandre de Moraes, a única pessoa que pode ajudar o Alexandre de Moraes é o PT. Né? Mas a minha dúvida fica essa, por que deixou de ser o Gazela Saltitante e passou a ser o Lindinho? O que houve? Que passaram o bastão aqui? Toma aqui o pendrive, o Lindinho, aqui, eu te dou de presente o pendrive da morte do Alexandre de Moraes, né? E não sei, estou especulando aqui, não sei o que aconteceu, né? Isso é muito curioso. Mas tem um outro absurdo nessa história ainda, né? Além do absurdo dessa vigilância policial sem nenhum sentido, porque o Bolsonaro nunca, não é só agora, não, em nenhum momento desse processo, o Bolsonaro teve inúmeras oportunidades de fugir. Você lembra, acho que foi na posse do Milei que ele teve autorização para ir na Argentina, ele foi na Argentina, voltou para o Brasil, nunca, o Bolsonaro teve inúmeras oportunidades de fugir e se picar, se ele quisesse fugir,
ele teria fugido. É que ele sabe, como eu falei para vocês, que o sonho da esquerda e do Alexandre de Moraes é que ele fuja. É a melhor coisa para ele, seria o ideal para eles, né? Então, por que aconteceu aqui? Né? Além disso, a Polícia Federal pediu a Alexandre de Moraes a vigilância 24 horas por dia dentro da casa do Bolsonaro. O que, evidentemente, é uma violação de privacidade absurda, né? Eu não descarto que o Bolsonaro não se importe com isso. O Bolsonaro é policial também, foi policial há muito tempo, né? Trabalhou com polícias e coisa e tal, com o exército. Então ele meio que não tá nem aí para isso. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um absurdo, né? É uma coisa que, pô, pra quê, cara? De novo, o Bolsonaro, em momento algum, deu qualquer indicação de que iria fugir, de querer procurar alguma coisa, que ia tentar ir na embaixada americana e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, que lógica tem isso, né? Punir o cara por algo que ele pode fazer. Se ele quisesse fugir para a embaixada americana, seria não sei o que lá, não sei o que lá, mas ele nunca quis, ele nunca tentou, nunca fez força. Poderia ter feito isso em inúmeras oportunidades, não fez. E assim, lógico que essa história toda é absurda do ponto de vista jurídico, não tem lógica nenhuma, como eu falei. Bolsonaro, em momento algum, tentou fugir, tentou fazer alguma coisa. Isso aqui só faz sentido do ponto de vista político para dar voto para o Lindbergh Faria. É a única justificativa dessa coisa toda aqui, é o Alexandre de Moraes querendo ajudar o Lindbergh Faria a ganhar voto para ganhar a eleição ano que vem. E a questão toda é, por que ele está obedecendo desse jeito? O que está acontecendo aqui? Será que tem um ganchinho lá do pessoal do PT com o Alexandre de Moraes? Não dá para descartar isso, né? Pode ser que tenha algum podre ali, muito podre do Alexandre de Moraes que eles estão escondendo, né? E outro absurdo veja, essa coisa da Polícia Federal sugerir presença de policiais dentro da casa do Bolsonaro, isso foi pedido também pela PF, e o Alexandre de Moraes perguntou à PGR qual a decisão, né? Então eu não sei o que o PGR vai decidir, mas pode ser que realmente aconteça isso, que botem policiais, vai ser uma coisa inédita, tá? Já houve outros condenados à prisão domiciliar que teve polícia dentro de casa para vigiar. Mas sempre foi a pessoa que já é condenada, né? Porque a pessoa que já é condenada está cumprindo pena. Tipicamente ela vai para a prisão domiciliar por questão humanitária, pessoa mais velha e coisa e tal. Então, como em tese ela já está cumprindo pena, ela tem a polícia ali. Agora, a prisão preventiva, a prisão do Bolsonaro, a prisão preventiva, ele não foi condenado ainda. Não tem nenhuma condenação contra ele. Então, assim, a menos que ele realmente tentasse fugir, não há nenhum motivo pelo qual botar uma medida desse tipo, uma medida absurda. Mas sabe como é que é, né? Aparentemente o Alexandre de Moraes está na mão do pessoal da esquerda, tem que obedecer cachorrinho na coleira, e é isso daí.